quero fazer você viajar no tempo, mais precisamente há 24 anos atrás. E o Jeremias agora vai me ajudar. Nós vamos viajar aqui para o ano de 1999. 1999 foi um ano bastante tenso. Eu não vou pedir para levantar a mão quem estava vivo no ano de 1999, porque talvez alguns já se sintam ofendidos por terem nascido no século passado. Você pode sentir um pouco ultrapassado. Mas no ano de 1999 eu estava cursando, surpreendam-se com a minha juventude, eu estava cursando a 5ª série. Eu estava na 5ª série, em 1999. Tinha uma tensão no ar que era o medo do bug do milênio. Estão se entregando aí. O pessoal tinha medo do bug do milênio em relação à parte da informática e de documentos, porque você sabe lá, quando você coloca os últimos, a data, né, do ano, só tinha 2 números ali, né? E o medo era que quando o 99 virasse, ficasse 00, os computadores dessem um bug e pensassem que tinham voltado em 1900, ou 1800, ou 1700. Eu lembro muito bem do dia 31 de dezembro de 1999, por quê? Porque naquele dia, o presidente da Rússia renunciou, e muitos disseram que foi por causa do bug do milênio. Na verdade, não. Era uma articulação política para que um homem assumisse aquele cargo, que hoje você conhece, que se chama Vladimir Putin. Mas o Boris Yeltsin, naquele dia, ele renunciou. Eu era criança, mas gostava de geopolítica internacional, e eu olhei aquilo e eu achei, nossa, mas esse cara tem medo mesmo do bug do milênio desse jeito? O ano era 1999. E eu estava na 5ª série. E talvez você teve aula de cultura religiosa. Quem é que já teve aula de cultura religiosa aí? Levanta a mão. E aí tinha uma prova. E eu era um cara meio chato em relação à prova. Eu queria tirar 10. Mas eu a todo custo eu tirava 10. Menos colar. Mas eu queria tirar 10. E eu lembro que chegou numa prova de cultura religiosa. Imagina, eu já era cristão, já vinha na igreja desde pequenininho, só não nasci na igreja porque a bolsa estourou 2 minutos depois que a minha mãe saiu da igreja. Senão, nasci ali mesmo. No entanto, nessa prova de cultura religiosa, veio uma pergunta: quem é o padroeiro do Rio Grande do Sul? Eu achei estranho. Remontei a minha memória. Pensei, não está na matéria. Professora, fulano, vem cá. E eu, já apreensivo, olhando 5 minutos para acabar a prova, não sabia quem era o padroeiro do Rio Grande do Sul, cultura religiosa, meu irmão, qualquer religião pode estar ali, né, na matéria. Eu olhei, professora, que pergunta é essa daqui? A professora me olhou e disse, como tu não sabe quem é o padroeiro do Rio Grande do Sul? Eu olhei, eu deveria saber? Moral da história, não tirei 10 naquela prova. Não sabia. Não sabia porque a escola onde eu frequentava era uma escola estadual de ensino fundamental, escola pública, e na região ali, bem pertinho, tinha uma igreja católica. E todos os meus colegas na 5ª série, ou grande maioria deles, já tinha passado pela catequese da igreja católica. Então a pergunta de quem era o padroeiro estava sendo respondida pela aula que eles tinham lá na igreja católica. Mas eu não era católico. Eu não sabia. No entanto, nesse processo, meus colegas todos da 5ª série, escola pública, você sabe, você pode ter 11 anos de idade, mas você talvez tenha um colega de 15 anos de idade.
né? Inclusive, barra braba. Eu não era perigoso, mas eu sabia quem eram os perigosos. Teve um momento que eu tive até que ficar perto de um perigoso para não tomar pancada de outro perigoso. Escola pública a gente sabe como lidar. E os meus colegas da quinta série, todos passaram pela catequese. No entanto, naquelas diversas idades que nós tínhamos na turma, eu achava estranho. Eu tinha 11 anos, eu achava estranho. Eles iam lá na igreja católica, eles fizeram a catequese. Mas mesmo com 11 anos de idade, eu ficava olhando assim. Esses caras acreditam mesmo em Jesus? Porque o comportamento deles era totalmente incoerente com aquilo que eles diziam que seguiam. E a moda na época, eu estou te fazendo voltar para 1999, agora alguns vão sentir. A moda na época era ficar. Motivado por uma telenovela chamada Malhação. Mocotó, para quem se lembra. Hã? E o Cabeção é muito tempo depois, cara. Não, já mostrou que tu já não foi tantos anos 90 assim. Tinha um Mocotó. E a Malhação, aquela telenovela, motivou uma geração inteira a começar esse tipo de namoro que não era namoro para os adolescentes da época, era ficar. Ficar era dar um beijinho, na época. No entanto, a partir dessa moda, começou a ter um boom de casos de gravidez na adolescência. Porque ninguém beija sem pretensão. Todo mundo beija querendo chegar a algum lugar. Todo mundo pensava que ia ficar só no beijo. E aí começou essas situações. Daqui a pouco eu tive uma colega que engravidou. Foi um horror. Meu Deus. E eu com 11 anos de idade eu disse, quinta série? Eu estava abismado. E eu estava pensando, eu mesmo que não quero saber quem é o padroeiro do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Estão longe disso, credo. Se é para isso, Jesus. Eu estava tipo ilhado ali, era só eu. Eu era o crente. Eu era o aleluia. Talvez você já chamou alguém de aleluia. Quem já teve um crente aí na turma aí? Levanta a mão. Quem já teve um crente na turma? Você não era o crente talvez, mas tinha um crente lá na turma. Levanta a mão. Há alguns aí. Tá todo mundo pensando assim. Eu chamei alguém de aleluia mesmo, de crente. Calma que é uma introdução, fica comigo. Tá todo mundo se comentando aí, né? Tá lembrando de muita coisa. No entanto, chegou na turma a Letícia. Esse é um nome fictício. Chegou a Letícia. A Letícia era da igreja Cuspe de Jesus. Nome fictício também. Calma. Já calma. Pior que procure, tem mesmo uma igreja com esse nome. E a Letícia, eu pensei, uau, tem alguém crente aqui. Vou me juntar a ela para compartilhar da minha fé, mesmo com 11 anos de idade. Não despreze a fé das crianças, nem dos adolescentes, meu irmão. Acho que muitos são mais radicais do que você para viver o evangelho. E eu lembro que aí eu comecei a conversar com a Letícia. E eu pensei, e aí Letícia, que legal, tô aqui. Legal. E ela, meio estranha assim. Daqui a pouco eu comecei a vê-la andar com um grupo que era bem complicado. Daqui a pouco eu ouvi ela sussurrar na conversa. Não, o Felipe, ele é crente. Ele é estranho porque ele é crente. Eu olhei do outro lado. E eu fiz. Fogo amigo? Não, né? Moral da história. A Letícia não era tão crente assim. Mas se dizia, fervorosa. No domingo ela estava na igreja.
Na segunda, ela estava no beijinho. Você está rindo porque não foi você que... Não foi você que foi chamado de BV pela Letícia. E fui até beijar a minha digníssima esposa. Não precisa beijar todas não, meu. Só precisa beijar a certa. E ponto final. Vamos lá. Eita glória. Relacionamento, depois a gente conversa. Mas tudo isso, gente, me fez ligar um sinal de alerta. Eu tinha colegas, e na época a gente já ouvia uma expressão chamada católico não praticante. E eu estava em 1999, e eu lembro muito bem de olhar para a Letícia e pensar, será que um dia vão dizer que existem evangélicos não praticantes? Infelizmente, o censo do IBGE de 2010, eu não estou dizendo que é o de 2022, eu estou dizendo o de 2010, o censo que é feito no Brasil, que alguém bateu lá na tua porta, espero que tenha aberto e respondido as perguntas, para ninguém inventar respostas. O censo de 2010 já tinha nas respostas um grupo de evangélicos não praticantes. De uns últimos anos para cá, também cresceu o movimento dos desigrejados, aqueles que pensam que podem ter a sua vida com Deus somente em casa, sem precisar congregar, sem precisar estar em comunhão, em família, na igreja. Esse movimento cresceu e eles consideram que praticar os princípios é algo tão individual, que eu não preciso do outro. Mas a Bíblia nos ensina a congregar. E é nessa comunhão aqui que o ferro afia o ferro. É muito fácil ser crente em casa, ouvindo pregação do YouTube. Ser crente de verdade é você conviver com os teus irmãos, ouvindo a palavra, no mesmo local, saindo depois para comer uma coisa, conversar e perceber, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso ter pessoas ao meu lado. Mas isso é uma outra história que a gente podia também falar. Mas toda essa minha preocupação que eu estou aqui externando para vocês, e essa palavra está no meu coração desde outubro do ano passado para compartilhar. Toda essa preocupação não é algo atual. Não é atual, gente. Sabia? Não é atual. E eu vou te mostrar. Eu quero que você abra em Tiago, no capítulo 1. Eu amo os primeiros capítulos de cada livro da Bíblia. Para mim, cada primeiro capítulo tem algo especial que a gente precisa aprender. Não que os outros não sejam importantes, mas o primeiro capítulo carrega alguma mensagem que o autor quis dizer imediatamente. Não foi esperar até o final. Ele queria falar rápido. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Acompanhe na sua Bíblia, que você está ligado aí. Ou, através da projeção, se me auxiliarem. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvá-los. Portanto, livre-se de toda impureza. Volta ali para nós. Portanto, livre-se de toda impureza, vou repetir aqui, toda impureza moral e da maldade que prevalece, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Versículo 22.
sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face em um espelho. Versículo 24. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E último versículo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu vou começar com uma coisa básica e a gente vai ser rápido aqui. Como é o nome do livro que nós estamos lendo? Tiago. Esse é o Tiago, né, do Pedro, Tiago, João num barquinho, Pedro, Tiago. Ah, que bom! Tem gente já frequentando o Brasa College. Não é. Esse Tiago não é o filho de Zebedeu, irmão de João. Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago, eu vou te contar uma coisa. Esse Tiago, que está escrevendo para nós nesse capítulo aqui, ele era o meio-irmão de Jesus, mas não se converteu enquanto Jesus estava pregando. Ele foi se converter só depois de Jesus ressurreto. Esse Tiago, não bastasse ainda tudo isso, mesmo se convertendo logo depois de ver tudo o que aconteceu, e que Jesus ressuscitou, e Jesus era o seu meio-irmão. Por que meio-irmão? Porque Jesus era filho adotivo de José. Como é bom, né? Quando existem homens numa geração que adotam os filhos. Mas o Tiago era filho de José e Maria. E esse Tiago, ele se tornou o líder da igreja. Esse Tiago se transformou na grande liderança depois de alguns anos na igreja, de tal forma que é ele que resolve uma situação da igreja que você vê em Atos. Moral da história: o coração de pastor da igreja primitiva era desse cara chamado Tiago. E quando Tiago teve a oportunidade de escrever uma carta, ele começou desse jeito. Mas não bastasse isso, de todas as cartas que foram escritas no Novo Testamento, esta foi a primeira carta. Nem Pedro escreveu cartas antes de Tiago, nem João, nem Paulo. O primeiro a escrever a carta foi o Tiago, o meio-irmão de Jesus. E quando ele começa no capítulo 1, ele na verdade, talvez você não perceba, mas ele está falando talvez até dele mesmo. Você imagina você ser irmão de Jesus, ver Jesus em todos aqueles momentos, e saber e reconhecer que ele está fazendo milagres. Olha, o teu irmão está fazendo milagres, pregando sobre todo Israel. E ele não acompanhando todo esse processo. Imagina esse irmão, meio-irmão de Jesus, conviveu com Jesus dentro de casa. Jesus era o irmão primogênito dele. Ou seja, Jesus era a referência da casa. Tão referência da casa, que chegou uma hora que a própria família foi cobrar Jesus. Você se lembra disso? Jesus, tua família quer falar contigo, tua mãe e teus irmãos. Por quê? Porque o filho mais velho era responsável pelas questões financeiras da casa. E Jesus estava pregando. Você está aqui comigo? Diga amém. Perfeito. Eu já vou aqui te mostrar algo através da palavra. Tiago, então, era o exemplo evidente de alguém que conviveu com Jesus uma vida inteira e ainda não tinha se aproximado e reconhecido de fato que aquele era o Salvador. Até ter uma prova cabal
de que, de fato, ele tinha ressuscitado. E, de fato, Jesus é Deus. Mas ele vai dizer para Tomé e para os outros discípulos: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você sabia que você é mais bem-aventurado do que Tomé? Você é mais bem-aventurado do que Tiago? Você não precisou ver Jesus ressuscitar. Você não precisou tocar de fato nas feridas, para no seu coração você entender que Ele é teu Salvador. Sabe que fé você tem? É uma fé maior do que aqueles homens. Mas Tiago, então, eu fico imaginando ele escrevendo essa carta. E essa carta talvez também você não saiba, mas eu quero te ajudar aqui. Essa carta ela foi escrita para todos os hebreus que estavam dispersos pelo mundo. Ou seja, Tiago, o meio-irmão de Jesus, que se transformou líder da igreja, que só reconheceu que Jesus era Deus depois de ressurreto, quando ele escreveu a primeira carta, ele decidiu escrever para todos aqueles que já conheciam a palavra de Deus. Como ele conhecia. Mas sabe o que ele tinha percebido? E que era extremamente importante comunicar para todos aqueles que estavam longe? Gente, não sejam somente ouvintes. Eu ouvi, mas chegou uma hora que eu precisei praticar. Veja que coração pastoral, que coração amoroso do meio-irmão de Jesus. E aí ele nos diz tudo isso no capítulo 1. E você pode ler toda a epístola. E a epístola, a carta de Tiago, é simplesmente algo que resume como você deve viver a vida cristã. Jovens, nós estamos sendo chamados para viver uma vida reta diante de Deus. Reta. Esse livro de Tiago vai falar muito com a gente esse ano. Mas eu vou te dar só alguns pontos rápidos que nós entendemos quando lemos esse capítulo 1. O primeiro é: a ação do homem não produz a justiça de Deus. Quantas pessoas aí fora querem justiça com as próprias mãos e acham que estão fazendo justiça e ainda colocam Deus no discurso? Deus não compactua com a gente na nossa justiça. E foi isso que ele disse. Retome ali: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não bastasse isso também, para entrar nessa vida cristã, é necessário se despir. Despir do quê? Dos conceitos, dos pensamentos, da malícia. A Letícia não tinha conseguido ainda. Ela não tinha conseguido. Ela tinha virado uma evangélica nominal. Mas ainda havia malícia, ainda havia pensamentos, ainda havia coisas dentro dela tão fortes, que quando ela se juntava com os demais, ela mais parecia eles do que um filho de Deus, uma filha de Deus. Significa que você está julgado, fadado ao inferno para toda a eternidade? Não. Não bastasse isso, nós também aprendemos nesse primeiro capítulo que ninguém recebe a palavra de Deus com ira ou com rancor. Já vi conversas assim: eu estou fazendo bem, mas eu estou fazendo um bem com ódio, tu tem que ver. Você está rindo, mas é verdade, eu ouvi. Eu gosto de fazer essas coisas, mas eu estou com uma raiva de fazer. Aí eu cheguei: mas meu irmão, minha irmã, tu não se lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Tu pode até queimar o teu corpo, tu pode fazer tudo, se não for com amor. Não bastou, não adiantou nada. Nós não conseguimos nem transmitir a palavra de Deus, nem receber a palavra de Deus com ira e com ódio. Não bastasse isso também, nós temos que entender que essa palavra que a gente não recebe com ira nem com ódio, mas com amor, ela é uma palavra poderosa para te salvar.
Eu conversava com um jovem essa semana, eu falava para ele, nós estamos falando sobre a tua vida eterna, nós não estamos falando sobre coisas terrenas. Meu irmão, minha irmã, tu está aqui, tu está falando sobre a tua eternidade. Nós estamos aqui num ensaio da eternidade. Nós estamos aqui caminhando, subindo para a eternidade. Nós não estamos falando sobre prazeres momentâneos, resultados rápidos, capacidade de chegar aonde a gente quer. Não, nós estamos chegando aonde Ele projetou para nós estarmos, com Ele para sempre. Quando você vem para esse lugar, quando você senta para conversar com alguém que é, sabe, alguém que é cristão de verdade, não a Letícia, eu espero que ela se converta, eu espero que ela já tenha se convertido, Senhor, eu nunca mais a vi. Mas quando você senta com um cristão de verdade que pratica essa palavra, você não está falando sobre uma coisa que vai passar, você está falando sobre uma coisa que é eterna. Mas no meio de tudo isso que a gente está resumindo aqui, essa conversa rápida, para esse ano, porque é só o começo de tudo isso, nessa carta de Tiago, nesse coração pastoral, nesse coração de um cara que viveu com Jesus e perdeu oportunidades de segui-lo antes, como talvez eu e você já fizemos, eu já fiz. Meu irmão, quer ver um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida? Eu vou abrir para você. Eu devia ter lido a Bíblia umas 50 vezes mais. 50 vezes mais mesmo. Nunca vi ninguém arrependido de ter lido a Bíblia. Você já viu alguém arrependido de ter lido a Bíblia? Só se vai apostatar da fé, vai abandonar a fé, mas mesmo assim, até quem abandona a fé lembra do que a Bíblia traz, do que a palavra de Deus faz. Essa palavra é poderosa para te salvar. E o Tiago, talvez como eu, tinha arrependimentos, não se dedicou quanto queria. Mas o pior, e aqui eu quero te trazer algo que talvez seja o mais importante aqui dessa noite. No começo do ano, na primeira palavra do ano, eu falei um pouco sobre engano. O quanto nós somos enganados por outras pessoas. O quanto talvez o Instagram nos engana sobre a vida da pessoa. O quanto as redes sociais hoje nos enganam sobre o que as pessoas têm, o que elas conseguem, o que elas fazem. Ou talvez você é enganado por outras coisas, com certeza. Mas sabe, Jeremias, eu acho que pior do que ser enganado por outro, é você ser enganado por você mesmo. Cara, imagina. Ser enganado por ti mesmo. É igual aquele meme do Homem-Aranha, né? E apontando por quem é quem? Não sei, é tu. Não, é quem? É tu? Tu sou eu sou tu. Que coisa triste. E isso está bem ali, ó. Nesse versículo que é o nosso tópico desse ano. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Tiago 1:22. Coloca para nós aí. Tiago 1:22. Esse nosso versículo para esse ano como Brasil. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tem uma forma de a gente se enganar, sabia? E ainda tem uma forma de a gente se enganar, que a palavra de Deus diz, autorizado você se enganar assim, hein? Mas na verdade não. Só estou te dizendo como é que tu está se enganando. Afinal, alguém que ouve a palavra e não pratica, é parecido com o zumbi do Walking Dead. Sabe por quê? Está morto, está vivo. Está vivo, está morto. Está morto, está vivo. Tu sabe? Ele está vivo ou está morto? Alguém sabe? Não. O ouvinte que não é praticante é um zumbi. Ai, Felipe, poxa vida, pesada essa, né? A gente tem que dar uns choques assim, porque a Letícia precisa acordar. Sabe, entrar naquelas conversas inapropriadas, não dá. Achar que você tem liberdade para transar antes do casamento, não dá.
Não dá para ficar igual ao mundo. Não dá para ficar igual o que está lá fora. Mas eu não estou aqui com a Lucille na mão para dar uma pancada e matar o zumbi. Não. Quem só viu, eu não vi. Eu sei que só o nome do taco é Lucille. Só isso. Não vi. Não vejo, meus irmãos. Eu não vejo. Não deu vontade. Eu não estou aqui para matar ninguém. Eu sou mais aqui o Will Smith no Eu Sou a Lenda, tentando achar a cura para o zumbi. Ah, tu viu forte essa. Segura, tá, segura. Tá bom, tu não viu essa. Ah, o físico é bem parecido. Não se preocupa que eu não vou dar tapa na cara de ninguém, viu? Diferencia. Obrigado. Isso aí o pessoal nos deixa a nossa autoestima lá no alto, né? Ninguém aqui está para te bater com um taco na cabeça. Mas nós estamos aqui que nem o Tiago. Eu estou aqui que nem o Tiago hoje aqui para ti. Eu já tive momentos que eu só ouvi, não pratiquei. E me arrependo de cada minuto que eu não pratiquei. Sabe por quê? Versículo 25. Olha o que diz o versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita. Que lei perfeita é essa? A palavra. Que traz a liberdade. Quem traz a liberdade? A palavra. E persevera, não é só praticar uma vez, ele persevera na prática dessa lei. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Será feliz naquilo que fizer. Outras versões, será bem-aventurado no que ele fizer. Como diz Josué também, capítulo 1. Medita nela dia e de noite, e serás bem-sucedido. Jovem aqui, que eu quero te dizer uma última vez, nessa noite. Existe um lugar de prosperidade, de abundância, de bem-aventurança, de felicidade para a tua vida. E não é longe da palavra de Deus. É dentro. Deus tem um casamento em santidade para a tua vida. Deus tem uma família para a tua vida. Deus tem um ministério para a tua vida, um destino, um propósito. Deus tem a calmaria dessa tempestade de ansiedade, porque Ele mesmo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele também tem calmaria para essa sobrecarga, porque Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele também tem descanso para a tua vida, porque Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele também tem solução para esses pensamentos de mal, porque Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Satisfará o desejo do teu coração. Ele tem para a tua vida. Ele tem para a tua vida abundância. Ele tem para a tua vida prosperidade. Ele tem para a tua vida. Ele tem para a tua vida. Ele tem para a tua vida. Lembrar do salmo. Espera no Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Como o Júnior falou aqui, eu sinto um ambiente de muito amor do Senhor. Porque Ele está nos elevando aqui. Eu quero chamar o louvor, pode vir aqui, louvor. Ele está nos elevando para um lugar de amor. Você considerava Deus mesmo esse cara que está aqui bem com na mão? Não. Ele não é esse cara. Ele não é esse cara. Ele não é esse cara. Ele é um cara que te abraça e diz, se até agora
só ouviu, minha filha, só ouviu. Eu estou te chamando para um lugar de prosperidade. Persevera na prática do que eu te disse. Persevera na prática da minha palavra, da tua vida. Porque eu não quero ser. O que nós não precisamos na cidade de Porto Alegre, no Brasil, são de evangélicos não praticantes. Nós não precisamos. Nós já vimos o que vai dar. Vai ser tudo misturado, tudo a mesma coisa, como vimos semana passada do pastor Paulinho. Não dá para misturar mais. Eu não estou dizendo para a gente ser separado, não estou dizendo para ser separado de todo mundo. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. A luz, ela vai por todo lugar. E o sal tem que estar lá misturado para trazer sabor para as coisas. Não, eu estou dizendo para você ser sal, praticando a palavra. E aonde você for, terá sabor. Aonde você for, terá luz. Mas tem que praticar. Tem que praticar. E talvez aí no teu coração jovem agora, quem está nos visitando, pode vir a pergunta. Mas como eu pratico isso? Estão tentando fazer técnicas, ideias, estéticas de como é que tem que ser um culto e como tem que ser uma igreja. Mas eu acho que o avivamento lá em Esbo, nos Estados Unidos, nos mostrou uma coisa interessante que nós compartilhávamos no dia desse. Não tem nada a ver com estética, não tem nada a ver com o que nós podemos produzir. Assim, em obedecer a simplicidade do nosso coração. Se você sair aqui dessa noite compromissado em aquilo que você ouve se tornar uma prática, você não vai se enganar. Você não vai ser, como a própria palavra diz, este homem que se olha no espelho, depois que sai do espelho, não lembra mais da sua face. Exatamente isso. Alguém que ouve, que somente ouve, esquece rápido e não sabe mais quem é. E sua identidade está baseada em um lugar que é como areia movediça. E sua casa não está na rocha, na tempestade. Pode dizer, uau, mas e agora? Vence. Felipe? Não, eu? Não tem nada. Não tem nada. Mas amanhã
Sexta-feira, Ele quer te abraçar. Sexta-feira, Ele quer te elevar. Sabe, talvez Ele queira te enviar. Não importa o que eles eram, é o que nós temos que ver. Porque nessa noite nós vamos fazer esse lugar aqui. Fazer desse lugar aqui nessa noite uma casa de oração. Meu irmão, se você não tem acompanhado os últimos cultos aqui, mas está soprando um vento muito fresco e novo na nossa vida aqui. Às vezes até o teclado pode estar desafinado, a guitarra fora do compasso, a gente meio atrapalhado, mas o Espírito Santo está fazendo algo, não está fazendo, Gabi? Porque não é a nossa estrutura que atrai a presença de Deus, é a nossa obediência que o conquista. Não é a luz que brilha aqui, que Deus olha lá do céu, uau, que luz bonita em cima de ti, filho. Ele tem toda a luz sobre ele, no trono, ele não precisa de luz, ele é a própria luz. Não é isso que importa. O que importa é se ele olha para mim e para você e diz: lá está um praticante, lá está um adorador, lá está um filho, uma filha que tem uma identidade baseada na minha palavra. Ele está me obedecendo, ou ele quer me obedecer. Meu irmão, eu estou junto com você aqui, eu também quero, e todo dia. Não pense que nós chegamos na perfeição, não pense que você está com o microfone na mão e já está tudo definido na tua vida, Felipe. Não, eu estou aprendendo ainda e vou continuar aprendendo até os meus últimos dias, a ser igual ao Senhor, a buscar a sua face, a querer ouvir a sua voz através da palavra, a buscá-lo de forma intensa nos meus dias. Mas há um conselho que Eclesiastes capítulo 12 nos diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não pense em entregar a tua vida lá depois que você já tiver com os teus filhos criados. Não, decida entregar agora, para que os teus filhos e a tua família já estejam no ambiente da prática da palavra de Deus, e você será bem sucedido.